Conheça e utilize o Sistema Internacional de Proteção à sua liberdade e dignidade no trabalho. Você atuando de forma precisa e segura para que haja cada vez mais trabalho decente e respeito às liberdades de representação por entidades que possam evitar que suas denúncias ao sofrer arbitrariedades lhe prejudiquem. Algo que somente pode ocorrer com respeito à sua liberdade de filiação, ao seu direito de manifestação e de não perseguição, com o consequente fortalecimento da representação. Veja aí, o site O Cafezinho destacou em uma matéria, no dia 3 de agosto de 2020, que no governo federal atual, servidores são perseguidos e denúncias por assédio moral aumentam. Conforme a matéria, cerca de 680 denúncias foram encaminhadas para a Controladoria Geral da União, todas por assédio moral durante o atual governo. As queixas são apresentadas por servidores públicos federais que alegam perseguição política e constrangimento. O índice de denúncia já supera o do governo anterior e a matéria dá uma constância, já está com 1,2 denúncias por ano. E já em 2020 foram 254 queixas, 20% a mais do que 2019. Ou seja, está crescendo, algo que vem sendo ampliado. A CGU alega que o aumento das denúncias está vinculado ao crescimento de relatos na plataforma falar.br, que foi implementada como obrigatória aos órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal. Contudo, os servidores assediados também procuram a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Os supostos assédios acontecem, na maioria das vezes, nos Ministérios dos Direitos Humanos, pasmem, da Economia, Educação, Saúde, na própria CGU e Polícia Federal. Assistindo a este vídeo, você vai perceber a necessidade de liberdade sindical para que haja liberdade pessoal, dignidade nas relações de trabalho e defesa dos seus direitos sem perseguições pessoalizadas. Observando a existência e o papel do Comitê de Liberdade Sindical da OIT e as decisões que formam a sua jurisprudência histórica sobre a matéria. É um vídeo gratuito que vai ampliar sua visão e interpretações sobre liberdade de expressão e a necessidade de entidades de defesa fortalecidas. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Hoje eu vou começar a apresentar a última versão da recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT de 2018. Sou Clóvis Renato, professor e advogado, que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará, eu venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que têm a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Em linhas gerais, conforme os documentos oficiais sobre a OIT e informações que você pode achar facilmente na página da entidade, a OIT foi fundada em 1919 para promover a justiça social. E ela é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual representantes dos governos,
de organizações de empregadores e de organizações de trabalhadores de 187 Estados-membros participam em situação de igualdade nas diversas instâncias da organização. A missão da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para a OIT, o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Atualmente, a agenda de trabalho decente da OIT ajuda a avançar rumo à conquista de condições econômicas e de trabalho que ofereçam a todos os trabalhadores, empregadores e governos uma participação na paz duradoura, na prosperidade e no progresso da humanidade. Os 4 objetivos estratégicos da Agenda do Trabalho Decente da OIT são exatamente definir e promover normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho, criar maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e homens, melhorar a cobertura e a eficácia da proteção social para todos e fortalecer o tripartismo e o diálogo social. Em atuação importante específica sobre o direito sindical, há o funcionamento permanente de um comitê para tratar da liberdade sindical. É importante que você conheça para compreender a importância e possa utilizar os serviços caso necessite. Do trabalho do comitê é gerada uma jurisprudência que fica na recopilação das decisões do comitê e é um material muito organizado e claro que começa por esclarecer vários aspectos do papel da OIT, do comitê e da liberdade sindical. As versões oficiais estão em inglês, francês e espanhol e os trechos que eu vou utilizar aqui hoje para tratar a matéria são de uma tradução livre que eu vou fazendo para aprimorar nossos conhecimentos sobre a matéria e ampliar a divulgação desse material tão importante. Na verdade, a última versão da recopilação é de 2018, publicada pela OIT ONU, está com 358 páginas que você pode baixar gratuitamente pela internet. O título é A Liberdade Sindical, recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical, publicada em Genebra, sede da OIT, e já está na 6ª edição em 2018. Tem uma distribuição que pode e facilita a sua pesquisa e dos temas com relação às decisões distribuídas por verbetes. Ainda não há uma versão em português para o texto de 2018, mas você pode encontrar em português a de 97. Por isso eu estou fazendo a tradução livre de alguns trechos aqui e da atual. Os temas em que está distribuída nos 19 capítulos e 2 anexos devem ser bem observados. O anexo 1 trata dos procedimentos especiais da Organização Internacional do Trabalho para o exame de queixas por violações e o exercício da liberdade sindical. Já o anexo 2 traz a lista de casos submetidos ao comitê e os 19 capítulos tratam especificamente sobre, já no primeiro, o procedimento ante o Comitê de Liberdade Sindical e os interlocutores sociais. Ele já vem para você entender direitinho depois com as funções da OIT em matéria de liberdade sindical, para você entender bem direitinho para fazer seus preliminares em eventual denúncia. Traz os âmbitos de competência do Comitê de Liberdade Sindical, tudo no capítulo 1º. Traz obrigações fundamentais dos Estados-membros em matérias de direitos humanos e de direitos sindicais, lembrando que direitos sindicais são direitos humanos, a gente até tem um vídeo aqui, inclusive com decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Traz obrigações dos governos e o marco do procedimento ante o Comitê de Liberdade Sindical. É um livro que realmente inspira e você deve devorar, né? E as funções das organizações de trabalhadores e de empregadores, quer dizer, cada um tem um eixo, é algo organizado. Traz os direitos sindicais, direitos das organizações de empregadores e as liberdades públicas, por exemplo. Traz os princípios gerais sobre essa questão de liberdade sindical. Quer dizer, já vem com uma teoria e vem a aplicação prática com a jurisprudência. Isso eu ainda estou no capítulo 1º. Também traz
o direito à vida e à segurança da pessoa e à integridade física e moral da pessoa, essa questão do arresto, a detenção de sindicalistas e de membros das organizações de empregadores, né? A detenção de trabalhadores, a detenção com fins preventivos, quer dizer, ver até que ponto isso é possível. Aí vem os verbetes. Traz um capítulo sobre decisões sobre a vigência de um regime de exceção, um regime de educação e trabalho. Então ele vem trazendo organismos especiais e judiciais, juízos sumários, por exemplo, para julgamento específico da matéria sindical. Traz a questão da internação em hospitais psiquiátricos. Pasmem, já teve denúncia sobre isso e decisão, não é? Essa questão de condenação, né, a ocupação de sindicalistas e representantes das organizações de empregadores, de trabalhadores, a garantia de um procedimento regular. Então você vai ver o que? A denúncia, a decisão e os termos e limites que o comitê entende, a OIT entende, né? Trata outro, né, no subtítulo Liberdade de Movimento. Qual é o tipo de movimento possível? Aí você vai aprender muito, talvez muito mais do que os livros que você tem de direito sindical. Tem o direito de reunião e manifestação. Tem aí, por exemplo, reuniões internas das organizações em seus locais e com motivos e conflitos de trabalho. Quer dizer, casos que chegaram ao Comitê de Liberdade Sindical que abordaram essas questões. Reuniões e manifestações públicas. Veja que a OIT vem decidindo isso desde os anos 50 e foi consolidando decisões que podem ser usadas aqui no Brasil. Tem reuniões internacionais de organizações de trabalhadores e de empregadores, tem a liberdade de opinião e de expressão. Veja com a riqueza do livro. Também os princípios gerais sobre essa questão de liberdade de expressão. Tudo isso no primeiro capítulo desse livro que, de tão rico, tão denso, né? Traz, por exemplo, a autorização e censura de publicações, quer dizer, até onde pode, até onde viola a liberdade sindical. A questão de publicações de caráter político, se é possível, se não é. Um livro de apenas 358 páginas, né? A parte de sequestro de publicações, quer dizer, tomarem, né, as publicações dos sindicalistas. A parte da liberdade de palavra na Conferência Internacional do Trabalho, lembre-se que acontece uma por ano. Traz um trecho sobre proteção contra a obtenção de informações sobre a afiliação e atividades dos sindicalistas e das organizações. Traz outro trecho sobre proteção dos locais e bens das organizações de trabalhadores e de empregadores. Veja que ele vai distribuindo o que é para os empregadores, o que é para os governos, o que é para os trabalhadores. Traz decisões sobre confisco e ocupação de propriedades dos sindicatos. Lembre-se, né, do movimento em si. Estado de exceção e exercício dos direitos das organizações de trabalhadores e de empregadores. Quer dizer, mesmo no estado de exceção, uma eventual horrível ditadura, como é que fica esse direito? Tem questões de índice e de índole política com repercussões dos direitos das organizações de trabalhadores e de empregadores. Veja, cada subtópico tem várias verbetes de decisão. Traz outro sobre direito dos trabalhadores e dos empregadores, sem nenhuma distinção, de constituir organizações e de afiliarem-se a essas organizações. E sempre no final de cada capítulozinho, em cada subcapítulo, ele traz os princípios gerais de cada um. Também tem um bojo de decisões sobre distinções baseadas na raça, as opiniões políticas e na nacionalidade, sobre distinções baseadas na natureza do contrato, né? Hoje, ainda mais agora com essa grande diversidade de contratos. Traz distinções baseadas por categoria profissional e traz os princípios gerais. Veja que ele vai balizando, dando todo o norte, não só sobre a liberdade sindical, mas sobre o posicionamento do direito do trabalho em si, a nível mundial. E traz um trecho sobre funcionários públicos. Lembre-se, cada um vem denúncias que foram apuradas, teve defesa, um procedimento, e aí já é a decisão. Traz sobre membros das Forças Armadas e da Polícia,
pessoal civil das Forças Armadas, como é que funciona a liberdade sindical para eles, depois de denúncias que foram feitas, como é que o comitê decidiu, como é que funciona a liberdade sindical para o pessoal do Poder Judiciário, os trabalhadores dos serviços públicos locais. Cada caso, lembre-se, você vai ver como tem um anexo final, onde vem a denúncia e de onde é que veio a decisão e quando foi a decisão. Como é que funciona a liberdade sindical para bombeiros, para o pessoal de estabelecimentos penitenciários, para funcionários de aduanas e impostos internos e o pessoal dos serviços de imigração. Lembre-se que, inclusive, no Brasil tem decisão sobre o direito de greve para essas pessoas, né? A situação envolvendo essas questões. Trata sobre inspeção do trabalho, como é que deve ser a nível de liberdade sindical, sobre docentes, não é? No serviço público, sobre o pessoal local das embaixadas, como é que funciona a liberdade sindical. Trata ainda aí de reeleição, obrigatoriedade de participação nas votações, quer dizer, se o Estado regulamenta isso, se o Estatuto exige isso, que pode haver conduta antissindical tanto pelos sindicatos quanto pelo Estado. A questão da intervenção das autoridades nas eleições e das organizações de trabalhadores e de empregadores. Veja que ele analisa denúncias em cima do todo, dos órgãos tripartites, né? A impugnação das eleições de organizações de trabalhadores e de empregadores, a destituição de juntas diretivas e a intervenção nas organizações. É possível? Quem já fez? Pode ser feito por algum desses participantes? Qual o direito das organizações de organizar-se administrativamente? Quais são os princípios gerais, conforme decisões do Comitê de Liberdades Sindicais, na aplicação das convenções, que envolvem eleições sindicais? Sobre a administração interna das organizações, o controle das atividades internas das organizações, até que ponto pode haver esse controle pelo poder público, não é? A administração financeira das organizações, inclusive o Brasil outro dia saiu com uma decisão diante da contribuição sindical, limitando os valores a serem pagos para os dirigentes, né? A questão da independência financeira frente aos poderes públicos, até que ponto essa decisão brasileira administrativa, não envolve liberdade sindical, não é? Falar sobre o desenvolvimento, os pagamentos de contribuições, o controle e restituições, a utilização dos recursos dos sindicatos, o direito das organizações de organizarem livremente as suas atividades e de formularem os seus programas de ação. Até que ponto elas podem fazer isso, até que ponto o governo pode limitar, não é? Aí vem os princípios gerais. Veja, não é um livro que vai te ensinar a nível de uma teoria para isso, vai ser a aplicação prática com decisões sobre atividades em relações políticas, sobre outras atividades das organizações, atividades de protesto, representação dos membros, não é? Essa questão de manifestações públicas, dentre outras, e essa questão do direito de greve, por exemplo. Bem relevante que você veja, não é? Porque vai ver qual é o entendimento da aplicação da convenção. Qual é, por exemplo, a importância do direito de greve e quem é que pode fazer greve, a finalidade da greve, as greves econômico-sociais, políticas e de solidariedade, até que ponto pode haver, né? Modalidades de greve. Veja que a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já está avaliando essa questão com base em decisões do Comitê de Liberdade Sindical. Por exemplo, a parte empregadora durante a greve, qual é a posição dela, né? Quais são as condições prévias para a greve, que no Brasil tem uma lei de greve, já servidor público não tem lei, é por mandado de injunção, tem um tempo de comunicação, e ele vai dizer aí, né, qual a limitação da duração de uma greve. Pode haver limitação? Não pode haver limitação? Então, você vê decisões, né? Qual o recurso de arbitragem obrigatório, não é? Será que ele fere ou não fere liberdades sindicais? Caso em que a greve, por exemplo, pode ser objeto de restrições ou incluso em proibição e garantias compensatórias. Veja que o Brasil, por exemplo,
ele proíbe a greve, por exemplo, de militares, né? Até que ponto isso fere ou não fere convenções, né? Em caso de uma crise nacional aguda, pode haver limitação, não é? A questão da função pública, pode haver limitação, pode haver delimitação em serviços essenciais. Aí você está ouvindo o que eu estou falando, quem é já dessa área sabe quais são os limites brasileiros. Aí você começa a querer ver como é que a OIT pensa sobre as garantias compensatórias em caso de proibição da greve e a função pública e dos serviços essenciais, como é que funciona. Tem decisão do Supremo, inclusive recente. Quais as situações em que pode impor um serviço mínimo para garantir a segurança das pessoas e as instalações, um serviço mínimo para garantir para o serviço público, situações e condições em que poderia ser imposto um serviço mínimo de funcionamento, quer dizer, quais as áreas no Brasil tem, né? Exemplos concretos em que o comitê considerou que ocorreriam, né, circunstâncias para poder impor um serviço mínimo de funcionamento. Então, quer dizer, você vai vendo e vai vendo as decisões e vai aprendendo e crescendo muito sobre o descumprimento dos serviços mínimos, caso haja essa limitação, se ela não fere ou se ela fere liberdade. A declaração de ilegalidade de greve, ela é possível por quem? Pelo executivo, pelo judiciário, como é que faz, não é? Sobre suspensão de greve, quais são os limites nos casos, tudo isso é a riqueza do livro, né? Em casos já julgados. Essa questão de contratação de trabalhadores durante a greve, né, que pode matar o direito de greve. Em que situações o comitê analisou que não poderia? Né? O que seria uma ingerência das autoridades durante a greve? Qual seria a ingerência possível e qual seria a que feriria a liberdade sindical? A nível de intervenção da polícia durante uma greve, até que ponto fere a liberdade sindical, até que ponto não fere? A questão dos piquetes de greve, até que ponto pode, até que ponto o Estado pode intervir, né? A questão da redução dos salários, ou dedução dos salários, ou corte de salários anti-greve. Você sabe que no Brasil tem decisões, agora essas decisões estão consoantes ou dissonantes, né? Sanções aos grevistas, em caso de greve, por exemplo, legítima, não é possível haver sanções. Veja, se houve denúncia é porque teve estados, são 187, né, que houve esse problema. E em caso de extrapolar essa limitação do exercício do direito de greve, pode haver punição, né? Em caso de greves pacíficas, tem limites, como é que funciona isso? Tudo vai aí tendo decisões. Por exemplo, sanções em massa, genericamente, para a categoria que fez greve. Fere, já aconteceu? Se está aí é porque aconteceu. Né? Discriminação em favor dos grevistas é possível, né? O fechamento de empresas em caso de greve. Veja que quando você vê os tópicos, você vê que tem coisas que são mais direcionadas para os governos, coisas mais para os empregadores e coisas para os trabalhadores, né? A questão da dissolução e suspensão das organizações é possível? Quais são os princípios gerais avaliados pelo comitê sobre o direito de greve? Né? Essa questão da dissolução voluntária das entidades, né? Dissolução por número insuficiente de afiliados, quer dizer, ter normas do Estado dizendo que eles se dissolvem, até que ponto isso fere a liberdade sindical, a dissolução e suspensão por via administrativa, quer dizer, o governo fechando é possível, ou internamente é possível, né? A questão do cancelamento do registro ou a anulação da personalidade jurídica de sindicatos, confederações, federações centrais. A dissolução do marco de funções legislativas, por exemplo. Os motivos, né, que podem ensejar a dissolução de uma entidade, quer dizer, já houve denúncias e decisões. A intervenção das autoridades judiciais nas entidades sindicais, até que ponto fere a liberdade sindical, em quais casos é possível o destino aí dos bens de eventuais organizações que forem dissolvidas, né? E quais são os princípios gerais avaliando as convenções que o comitê entende em casos sobre dissolução de entidades. Outras questões, situações de
transição, né, e do pluralismo sindical. Aqui nós estamos com uma proposta aí de emenda à Constituição, né, para isso, né, o direito das organizações de trabalhadores e de empregadores de constituírem federações e confederações e de se afiliarem a organizações internacionais de empregadores e de trabalhadores. Quer dizer, isso pode ser limitado. A constituição de federações e confederações. Você sabe que hoje, por exemplo, nós temos a Confederação Sindical Internacional, a CSI, né? Tem outras, né? Tem a Federação Sindical Mundial, né? A questão da afiliação a confederações, falamos há pouco, a nível nacional e internacional. Direito das federações e confederações, quais são? Eles podem invadir, tem que haver uma divisão, né? Ou como é que quem tem mais poder? A questão de afiliação às próprias organizações internacionais, falei há pouco aqui da CSI e da Federação Sindical Mundial, FSM, né? Duas muito conhecidas no mundo e que sindicatos e organizações do Brasil fazem parte. A questão da filiação às entidades públicas, as consequências da afiliação internacional. Pode haver limite pelos estados? Não pode, não é? Até que ponto vai essa participação em reuniões da OIT? Os estados têm que garantir ou não, não é? Pode haver vedação, né? A questão da proteção contra a discriminação antissindical, um ponto fortíssimo. Os princípios gerais sobre essa ligação às condutas antissindicais, você vê aí no começo do vídeo, né? Questão de trabalhadores amparados pela proteção, viu aí que está tendo muita assédio moral. Imagina aí condutas antissindicais, se está havendo conduta antissindical no geral, imagina as pessoas, né? Formas de discriminação, quais foram os casos que ela viu. Então ela analisa, trazendo nos princípios gerais das convenções, ela está fazendo o controle de convencionalidade a nível internacional das convenções da OIT sobre essa matéria. Traz a discriminação durante a contratação, discriminação durante o emprego, né? A questão das despedidas discriminatórias, tudo o Comitê de Liberdade Sindical avalia, né? Vê a questão do papel dos dirigentes e dos delegados das organizações. O Brasil aqui tem distinções quanto à estabilidade para dirigente, para afiliado, tem decisões e norma limitando o número, né? O Brasil poderia limitar. Como é isso, né? Questão de criação de listas sujas, né? De membros com perseguição, a despedida de dirigentes sindicais por serem sindicalistas, né? O que acontece, né? A necessidade de uma proteção rápida e eficaz. O que é que o Estado tem que fazer? Inclusive foi uma consulta que a gente disse que a comissão fez a Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui na América. Como é que funciona a reintegração de sindicalistas, a discriminação em prejuízo de empregadores, a proteção contra atos de ingerência? Isso que enriquece muito o texto. Por quê? Porque com base, como tem o anexo 2, né, em denúncias que foram julgadas quanto à aplicação das normas. Lembre, essa aplicação de normas ratificadas, controle de convencionalidade, pode e deve ser feito internamente, mas externamente, inclusive, pode ser revisto por essas cortes, né? Tem a Corte Interamericana, e aí no comitê pode levar isso, inclusive, para a CIG, né? A CIG, lembre-se disso, que a CIG, né? É a Corte Internacional de Justiça. Então, isso aí vai para a ONU e aí vem questões, né? Então, pode ser avaliado? Pode. Você deve usar? Deve. Né? Como é que funciona, por exemplo, outros casos que eles colocaram aí de garantias para evitar que se realizem atividades sindicais, né? Questão de negociação coletiva, entidades de fins sociais participando das entidades sindicais, limitação a isso, titularidade do direito de negociação coletiva, quem é que pode exercer, né? Quais são os princípios gerais, quais são os trabalhadores cobertos pela negociação coletiva. Está se discutindo muito se deve ser só quem é filiado ou se toda a categoria, aqui no Brasil, por exemplo. Sobre os funcionários públicos, sobre
a questão dos trabalhadores das empresas do Estado. Lembre-se, tem os servidores estatutários aqui, por exemplo, no Brasil, e tem os empregados públicos, né? Os trabalhadores aí dos Correios e Telecomunicações, como é que funciona a liberdade sindical, né? O pessoal da rádio e televisão, até que nível isso pode impactar esse pessoal docente, os professores, pode haver essa divisão, né? Aqui, por exemplo, nas universidades tem os técnicos administrativos e tem os docentes, né? Eles se juntam, não juntam, como é que funciona o pessoal hospitalar, o pessoal do setor aéreo. Veja que a gente falou acima, especificando por setor, e aí ele vem trazendo, né, a participação dos grupos de trabalhadores por categoria dentro de uma perspectiva, não é? No caso aí de se misturarem entidades. É importante, ressalto novamente, né, para os níveis do seu interesse por essa obra, porque aí não é teoria, não é teoria, aí é prática, aí é questão que aconteceu, foram questões que aconteceram de denúncias de Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, ou consultas, mas geralmente denúncias, seja dos governos, seja dos representantes dos trabalhadores, seja dos representantes dos empregadores. E aí vem questões, por exemplo, sobre voluntários cívicos, como é que funciona a liberdade para eles, pode ter entidade dele, do pessoal voluntário, dos trabalhadores autônomos. O que é que já chegou à OIT, né? Sobre os trabalhadores que não são afiliados, eles podem ou não ser representados. Veja que ele está apresentando sobre negociação coletiva nesse tópico, os efeitos, né, contra todos das convenções ou a favor de todos, né? Quem abarca, tem diferença de categoria, né? Quais são as matérias cobertas pela negociação coletiva, né? O princípio da negociação livre e voluntária, como é que funciona nos casos, quer dizer, quando os estados regulamentaram isso, limitando, feriram, e o que pode gerar isso para o Estado? Os mecanismos aí destinados a facilitar a negociação coletiva, o que o Estado tem que fazer para garantir isso? E o que ele deve não fazer para não ferir? Né, o princípio da negociação e da boa-fé. Como é que o Estado pode negociar com boa-fé? E se ele não tiver, por exemplo, a negociação coletiva com representantes dos trabalhadores sindicalizados, dos não sindicalizados, o reconhecimento das organizações mais representativas, isso fere ou não fere? Né? A determinação do sindicato ou dos sindicatos habilitados para negociar, será que fere a liberdade sindical? Os direitos dos sindicatos minoritários, será que porque são um grupo menor, ele não tem direito a sentar na negociação? O que foi que decidiu o comitê? A determinação das organizações de empregadores habilitados para negociar, discussões sobre representação das organizações na negociação coletiva, qual é o nível da negociação coletiva. Isso é um tema bem interessante. Nós temos aqui, acho que o maior nome disso é um procurador regional do trabalho, Dr. Gerson Marques, que é professor disso e que atua muito, a fera na negociação coletiva em caso de brasileiro aqui, muito atuante, né? E ele é muito antenado com essas normas e com essas decisões do comitê, né? Como é que funciona a arbitragem? Também já atuou como árbitro, tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos conjuntamente na atuação sindical, não é? O que o comitê decidiu sobre a intervenção das autoridades em negociação coletiva? Quais são os princípios gerais, até que ponto as autoridades podem intervir? O que é uma negociação? Até que ponto ele está sendo realmente imparcial? Até que ponto ele está intervindo? E com relação a essa intervenção das autoridades na negociação coletiva, o que já chegou ao comitê? Quais são os princípios gerais para que se haja algum tipo de possibilidade de intervenção, não é? Na elaboração de convenções coletivas? É possível, não é? Com relação à aprovação administrativa de convenções coletivas livremente pactuadas e uma política econômica nacional, é possível? Quais foram os casos que chegaram ao comitê que ele decidiu? Como é que ele decidiu? Como é que você deve se portar? Você deve seguir o comitê. Com relação às intervenções administrativas que suspendem convenções
coletivas ou que impõem a sua renegociação. Aconteceu inclusive aqui no Brasil um caso muito forte que eu achei do próprio SINDPD de São Paulo, a questão da prolongação, aí, o prolongamento obrigatório da validade das convenções, aqui é por lei que limita, as restrições impostas pelas autoridades a negociações futuras, as restrições relativas às cláusulas de reajuste de salários e ao custo de vida. Será que isso aí seria uma intervenção que fere ou que não fere? Até que ponto? Quais são as que ferem e as que não ferem? Outras intervenções de autoridades a nível de liberdade sindical. Com relação à negociação coletiva em setor público, a carência grandiosa aqui no Brasil. Veja quais são os lineamentos, sua entidade, por exemplo, quais são os princípios gerais, até para fazer a proposta nos projetos de lei, mostrar nas fundamentações, essa questão, a situação econômica, as faculdades pressupostas aí para negociação coletiva, as relações entre as convenções da OIT e o que está, os prazos que está nas convenções, o que está negociado, o que está na lei nacional, o prazo para negociação, a duração das convenções coletivas. Será que ter norma como aqui no Brasil tem, limitando, fere ou não fere, até que ponto pode, cumprindo as convenções, sem ferir a liberdade sindical? Com relação à extensão das convenções coletivas, dos acordos coletivos, as relações entre os contratos individuais de trabalho e as convenções coletivas, com relação aos incentivos aos trabalhadores e aos empregadores para que renunciem à negociação coletiva. Será que isso vai implicar em conduta antissindical? A questão aí do fechamento da empresa e aplicação de convenção coletiva, é possível? Quais foram os casos que chegaram à OIT? Foi problema com sindicatos de trabalhadores e empregadores ou com governos? A questão da consulta com as organizações de trabalhadores e empregadores. Quando é que deve haver essa consulta? O Estado deve fazer isso? Quais são os princípios gerais sobre essa consulta? Consulta na preparação e elaboração da legislação. O Brasil está inclusive há 3 anos praticamente na lista suja. A questão da consulta e flexibilidade laboral, uma consulta com relação ao processo de reestruturação, de racionalização e de redução de pessoal. Por exemplo, aí nessas consultas em matéria de negociação coletiva, consultas das organizações de empregadores, situações muito fortes, consultar ambos, consultas sobre a distribuição dos bens dos sindicatos que porventura sejam dissolvidos, a participação das organizações de trabalhadores e de empregadores em vários organismos e procedimentos. Inclusive o Brasil foi fechar vários conselhos, quer dizer, deveria ampliar essa participação no momento que a gente está com esses problemas. Facilidades em favor dos representantes dos trabalhadores. Quais são os princípios gerais para essa participação? Lembre-se que não é ficar na desídia, está pendente aí de uma decisão da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui na América. Questão das reuniões sindicais, a cobrança da contribuição sindical, de cotizações nessas perspectivas, a comunicação com a direção, acesso aos lugares de trabalho, utilização de material da empresa, enfim, aí você vai encontrando tudo isso nesse livro, que é a recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical. O papel dos governos, o papel dos representantes dos trabalhadores e o papel dos representantes dos empregadores. Então, cada um, trabalhadores, empregadores e governos, trabalhando no tripartismo e no diálogo social. E não fazendo isso pode gerar exatamente impactos, não só a nível de OIT, depois de ONU, de CIG, da Corte Internacional de Justiça, como na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e temos aqui o Protocolo de São Salvador, que nós temos um vídeo específico para isso. No mais, depois a gente vai dar continuidades para a gente entender mais a cada detalhe, você vê como é extenso e importante. E obrigado, participe, se inscreva, até a próxima.